Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje é dia. Opa, deixa eu colocar isso aqui no Vibra, pra vocês não ficarem escutando esses barulhinhos aqui durante. Pera lá. Vou colocar esse aqui. Só virar esse aqui do Face um pouquinho. Pra colocar no silencioso. Boa tarde, gente, tudo bem? Então, hoje é dia 14 de novembro. Hoje o nosso tema de plástica vai ser sobre mamoplastia. Hoje eu vou falar sobre vários tipos de mamoplastia, tá? Mamoplastia é um nome genérico que a gente usa, é um nome no geral, que a gente usa para definir vários tipos de cirurgias, tá? Tanto as de aumento, quanto as de redução e quanto o lifting mamário. Então, mamoplastia é um nome generalizado que a gente usa para falar sobre qualquer cirurgia de mama, tá? Então, a gente pode falar mamoplastia de aumento. Então, quando a gente quer fazer, por exemplo, a colocação de uma prótese de mama. Uma mamoplastia redutora, quando a gente tem um grande volume e quer reduzir esse tamanho. Ou mamoplastia para um lifting, né? Então, um lifting mamário ou a mastopexia, que é quando a gente faz a suspensão dessa mama que tá com flacidez, tá? Então, hoje nós vamos pincelar um pouco esses três tipos de cirurgia, de indicações e dos riscos que tem associado a cada uma delas. E conforme vocês forem tendo dúvida e quiserem me encaminhar, ou pelo WhatsApp do consultório ou por aqui, eu vou depois dando uma olhada aqui na timeline, tá? Nos recadinhos de vocês. Quem quiser mandar mensagem pelo nosso WhatsApp é 019 99660 1669, tá? Deixa eu só trocar esse aqui com esse pra cá. Vai mexer um pouquinho. Aí, esse pra cá. Vamos lá. Então, tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Acho que esse é um assunto que muita gente quer saber, né? Então, a gente recebeu várias perguntinhas. Ó, vamos começar a primeira pergunta falando sobre gravidez e amamentação. Se a cirurgia de prótese interfere. Então, vou falar no geral. Então, a cirurgia ela pode ter o resultado comprometido, qualquer uma dessas três cirurgias que eu comentei, ou a prótese, ou a redução, ou o lifting, tá? Então, vamos pensar como que essa mama evolui. Então, se a gente, com o tempo, a mulher vai perdendo, né, a mulher ou o homem, vai perdendo colágeno. Na mama é uma das regiões que a gente mais também perde colágeno. Então, que essa pele fica mais comprometida, tá? Então, a gente vai evoluindo com flacidez ao longo do tempo, tanto pela idade, quanto alteração de peso, às vezes sobe e desce de peso, engorda e emagrece com facilidade, isso também consome bastante. A questão da gestação também pode mudar a consistência dessa pele e dessa glândula também. E a questão da amamentação também, né? Toda vez que ela estica, ela pode ou não retornar para aquela situação inicial, tá? Então, a presença, né, da gravidez, da amamentação, pode sim mudar essa mama. Tanto uma mama operada, quanto uma mama não operada, tá? Então, elas vão evoluir igualmente. Não é porque foi feita uma cirurgia de mamoplastia que essa mama não vai sofrer as consequências de uma gravidez, de uma amamentação, da idade e assim por diante, tá? Então, a presença de cirurgia da mama, a presença de cirurgia na mama não quer dizer que essa mama vai parar no tempo, tá? Então, muita gente me pergunta assim, doutora, então eu vou colocar a prótese e ela vai ficar assim pro resto da vida. Não vai. Infelizmente, não vai, tá? Não adianta eu falar que vai, porque depois você vai falar assim, doutora, você falou que ia ficar assim pra sempre. Não vai. Então, a mama também evolui, tá? Claro que logo depois, no pós-cirúrgico, a durabilidade dessa mama ela é maior, né? Teve uma retirada de pele, por exemplo, numa redutora ou num lifting, ou você colocou uma prótese, deu um volume, deu uma esticadinha naquela pele. Claro que ela dura um tempo, mas ela não vai ficar assim o resto da vida, porque a gente continua envelhecendo. E a mama, ela é o lugar que mais sente a gravidade,
tá? Então, diferente do abdômen, por exemplo, que ele é plano, né? Então, assim, a gravidade não interfere tanto na qualidade do abdômen, mas na mama interfere bastante. Então, com o tempo, essa mama também vai ceder um pouquinho, tá? No começo, claro, ela fica bem marcadinho, fica o colo bem elevado, fica bem vistoso, mas principalmente quando é feito a retirada de pele ou para redução ou para o lifting, essa mama com o tempo ela dá uma basculada, que a gente fala. Então no começo ela tá bem cônica, então imagina que aqui é a mama, aqui é o bico, tá? Então vamos imaginar aqui. Então no começo ela fica bem estufadinha. Com o tempo ela faz uma báscula, ela faz um movimento que faz assim, ó, tá? Então ela faz essa parte que tava bem esticadinha na parte de baixo e aqui bem projetadinha, aqui tá o bico, mais ou menos. Então ela faz mais ou menos, ela dá uma escorregadinha, então ela faz isso aqui. Aí ela dá uma embarrigadinha aqui na parte de baixo, então ela faz aquela curvinha e a areola normalmente ela levanta um pouquinho, tá? Então a mama que tava geralmente com a areola com o bico bem retinho, com o tempo ela faz isso aqui. Ela aumenta um pouquinho o polo inferior e sobe um pouquinho o bico, tá? Então é normal acontecer essa movimentação da mama no pós-cirúrgico. Tanto que a gente fala aqui, para você ter um resultado mais definitivo de uma mamoplastia, em torno de 1 ano, que é mais ou menos quando acontece essa báscula. A partir do 6º mês já fica mais evidente essa báscula, mas ela dá uma estabilizada perto de 1 ano, tá? Então, vamos lá. Quanto tempo depois de parar de amamentar pode-se pensar em operar as mamas? Então, normalmente a gente pede para esperar pelo menos 6 meses após suspender a amamentação. Porque o organismo está regredindo, né? Você vai ter uma retração dessa pele, a glândula também que estava produzindo leite incessantemente vai diminuir essa produção, mas ainda na parte posterior da mama, lá no fundo, perto da musculatura, ainda fica um pouco de reservatório de leite. Então, aos pouquinhos, o organismo vai reabsorvendo esse leite que ficou ali acumulado, essa glândula deixa de ser estimulada, e aí na hora que você vai operar já está uma glândula mais sequinha. E aí você também consegue estimar melhor quanto daquilo que você vai ter que reduzir, por exemplo, ou quanto daquele tecido que ficou pouco e você vai ter que acrescentar uma prótese, por exemplo, tá? Então a mama muda bastante, ela evolui com o tempo. Então, conforme você parar de amamentar, o ideal é que espere pelo menos 6 meses pra gente poder fazer essa cirurgia, tá? Ou de redução, ou de prótese e assim por diante. Essa pergunta é ótima. O silicone levanta as mamas? Mas a resposta é péssima, não. Todo mundo chega aqui e fala, eu quero pôr prótese porque eu quero que minha mama fique durinha, que eu quero que minha mama levante e ela nunca mais vai cair. Gente, isso não acontece, tá? Então, se você tá pensando em colocar uma prótese porque você quer levantar, venha em consulta, converse ou comigo ou com outro cirurgião, porque às vezes a paciente chega aqui pra mim, tem uma flacidez, se a gente colocar uma prótese em cima de uma mama que tem pele, mas que ela tá pequena, mas tem uma flacidez leve, a paciente às vezes não percebe muito que tem essa flacidez inicial. A hora que você coloca uma mama, ela vai dar uma esticadinha, mas depois ela vai pesar, porque essa pele não vai sustentar, tá? Então, se tem flacidez, eu tenho que tirar tecido, posso sim colocar uma prótese para dar um colo, para dar um volume, mas não é a presença da prótese que faz a mama levantar, tá bom? Então, essa é a principal situação que eu tenho que explicar para o paciente. Eu tenho que parar a consulta e falar, não, vamos começar do princípio. Porque é o principal erro. É o que todo mundo mais me fala e que mais tá errado, tá? Ó, agora aqui pelo Face, a Raquel tá perguntando. Oi, Ra, pode carregar peso os filhos, né? Quanto tempo após a cirurgia? Então, pode operar depois de 6 meses que parou a amamentação. E carregar as crianças, geralmente entre 20 e 30 dias, mas se puder, após 30 dias é melhor, tá? Porque até 1 mês a gente considera que ainda existe um risco de hematoma. Então, um risco de sangramento nessa mama, romper algum vasinho, sangrar lá dentro, principalmente se for prótese. Que aí você tem uma área descolada ali que tá meio ainda, a prótese está se ajustando, tá? Então, geralmente a gente pede esse período de 20, 30 dias. A Luna, doutora, fiz uma mastopexia há quase 2 anos, com 3 meses já caíram. Qual o indicado para ml de prótese no caso de masto? Em mim foi colocado 450 ml, indicado pelo médico. Luna,
a gente não consegue indicar um volume sem saber qual é o tamanho do seu tórax, sua estatura, seu peso, a qualidade da sua pele. Então, eu não posso falar isso especificamente para você, mas eu posso dar uma orientação geral. Então, assim, se foi necessário fazer uma mastopexia, o que isso indica? Indica que a sua pele já era uma pele mais fininha, já era uma pele com menos colágeno, com mais frouxidão, com um pouquinho de flacidez. Então, quando a gente tem que fazer a mastopexia, a gente tem que, quando tem a flacidez, a gente tem que retirar, tá? Quanto tempo que isso vai durar vai depender de vários fatores. Vai depender de como sua pele vai reagir a essa cirurgia, vai depender do volume que foi colocado, vai depender do quanto que você tinha de mama antes dessa cirurgia, né? E vai depender também dos cuidados pós-cirúrgicos. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho essa qualidade da pele. Não consegue reverter totalmente essa flacidez, mas consegue melhorar. Então, geralmente a gente tenta estimular colágeno pós-cirúrgico, tanto tomando quanto usando, às vezes, algum ácido, dependendo da qualidade da pele. Se é uma pele muito fininha, é uma situação que a gente pode estimular através de ácido retinóico, às vezes pode fazer um pouquinho de laser para melhorar essa qualidade de pele, ou até no pré-cirúrgico, naquela área mais superior que é a pele que vai ficar, que não vai mexer tanto. Então, tem algumas formas que a gente tenta melhorar essa pele, tá? Mas, de fato, isso acontece. Então, isso pode, essa pele... vamos considerar, vou fazer uma comparação que eu acho que é fácil de vocês entenderem. Imagine a gente falando de um tecido. Então, vamos imaginar um tecido como um linho e um outro tecido, uma lycra. Então, se eu tenho uma pele firme, uma pele densa, com a espessura grossa, eu tô falando mais parecido com uma pele parecida com um linho. Se eu tenho uma pele mais fina, que já aumentou, que já esticou e voltou, que esticou de novo e não regrediu, eu tô falando mais de uma pele fina, mais características próximas a uma lycra, tá? Então, imagina um linho e uma lycra. Se eu colocar uma prótese em cima de uma lycra ou em cima de um linho, você concorda que eu vou ter balanços diferentes? Se eu colocar em cima de um linho, praticamente vai ficar naquele local, né? Agora, se eu colocar em cima uma prótese em cima de uma lycra, isso vai pesar. Então, essa pele não vai aguentar, ela vai ceder. Então, se eu tenho um volume em cima de uma pele boa, o que vai sustentar essa prótese é a pele, tá? Se eu tenho uma prótese em cima de uma pele fina, ela vai ceder. Imagina se você for fazer uma pence num linho. Vamos considerar a pence como a costura da mama. A hora que você faz isso num linho, ele fica alicatinho. Você pode colocar a prótese ali, ela vai manter no mesmo lugar, né? Porque ela tem rigidez, tem firmeza, tem colágeno. Essa derme, ela é grossa, então eu tenho um tecido bom. Agora, se eu faço a mesma pence, vou lá, costuro uma lycra. Em volta, ela continua sendo lycra, né? Então, a pele, mesmo que a gente vá lá e retire, costure, tire o excedente dessa pele, o que sobrou de pele ao redor daquela mama continua sendo lycra, continua sendo uma pele fina. Que a costura vai estar ali certinha, mas o restante ao redor vai dar uma esgarçadinha, tá? Então, por isso que quando a gente fala em mastopexia, em mama redutora, quando a gente trabalha com peles mais finas, a durabilidade dessa cirurgia, de fato, ela é menor. Diferente se eu colocar uma prótese, uma paciente que nunca teve flacidez, que não precisa tirar nada de pele, a gente só vai lá e coloca uma prótese. Eu tô trabalhando com um linho, você colocou aquela prótese, aquele linho vai esticar pela primeira vez e ela vai durar mais tempo, tá? Claro que também não dura o resto da vida, tá? Então, se eu tenho uma paciente jovem que pôs prótese, essa mama também vai envelhecer, com o tempo também vai a pele ficar mais fina se não cuidar. E também, às vezes, lá na frente, essa prótese com o tempo pesando ali naquela pele, talvez futuramente tenha que fazer uma pexia, que é a retirada dessa pele, para corrigir depois essa flacidez, tá bom? Não sei se eu consegui te responder, Luna, depois você me manda um ok, tá bom? E se tiver alguma outra dúvida também você me retorna. Vamos lá. É a mesma pergunta que tinham me mandado também. Então, as mamas podem cair depois da mamoplastia? Da mamoplastia pode, né? Sim, principalmente por causa dessa questão da pele, né? Que essa pele que foi retirada é um pouquinho mais fina. Essa pergunta também é legal. A sensibilidade nas mamas é alterada após a cirurgia? Sim, toda cirurgia de mama.
desde redução, lifting mamário ou prótese de mama exclusiva, tá? Por quê? Porque eu tenho, vamos lá, tenho a prótese. Imagina que a pele tá aqui recobrindo, o bico tá aqui na frente, aqui atrás eu tenho o músculo, certo? E atrás a costela. Então, os nervinhos, eles vêm da costela, atravessam o músculo, teriam que passar por aqui. Então, imagina que tem a glândula aqui e depois a areola. Então, para eu poder colocar essa prótese onde ela foi colocada, foi feito um descolamento daquela região. Eu separo a glândula para frente e o músculo para trás. Aí, nesse meio que a gente vem com a prótese. E nesse caminho é onde os nervos passam para levar a sensibilidade para a areola, tá? Ou, mesmo que você não vá colocar uma prótese, você vai fazer uma redução. Você tem que fazer esse descolamento para essa mama soltar e eu conseguir tirar o excesso que tem ali. E aí, o que sobrar, eu conseguir reposicionar, jogar lá para dentro. Então, também é solto essa glândula da musculatura, que também é o mesmo lugar onde o nervinho passa, tá? Então, qualquer cirurgia de mama pode ter alteração de sensibilidade, sim. Com o tempo, 95% das mulheres recuperam a sensibilidade normal da mama. 5% das mulheres podem não recuperar essa sensibilidade. Às vezes fica um pouquinho dormente, então você palpa e você sente um pouco, não tanto o tato, você sente um pouco esquisito. Ou pode ficar uma sensibilidade um pouco mais aflorada, de você tocar e sentir até um pouquinho de dor, um desconforto com a roupa, tá? Mas habitualmente, 95% das pacientes acabam retomando normalmente essa sensibilidade. O que ajuda também muito nesse estímulo do nervinho crescer, conforme o inchaço vai diminuindo, o nervinho cresce com maior facilidade. A fisioterapia pós-cirúrgica também é importante, porque você vai fazendo estímulos sensoriais diferentes nessa areola, para o nervinho entender que tem que jogar, tem que crescer para lá, tá? Então, existem algumas técnicas no pós-cirúrgico que são feitas também para estimular o crescimento desses nervinhos, ajudar na melhora do inchaço, que também favorece com que ele cresça com maior facilidade, tá? Quais os riscos da cirurgia de mama e qual a probabilidade de complicações? Então, os riscos que a gente até comentou na semana passada, os 3 principais de qualquer cirurgia: sangramento, infecção e abertura de ponto. Isso para qualquer cirurgia, tá? Falando especificamente de prótese, por exemplo, prótese de mama, existem as complicações logo após o procedimento. Então, se fez um hematoma na prótese, ele é mais comum de fazer do que numa redução ou num lifting. Quando tem a presença da prótese, se tiver hematoma ao redor, a gente tem que, às vezes, se o hematoma for muito grande, voltar para o centro cirúrgico, drenar esse hematoma. Obrigada, Geis. Facebook. Tá bom. Drenar esse hematoma, às vezes, cirurgicamente, voltar para o bloco cirúrgico, para esse hematoma não ficar do lado dessa prótese, que com o tempo pode aumentar o risco de infecção, né? Tem tecido ali parado, coágulo parado, aumenta o risco de infecção, ou de uma contratura. A contratura é quando você tem uma contração mesmo dessa prótese, causando até dor na paciente e distorção dessa prótese. Toda vez que eu coloco um implante, seja, por exemplo, de mama, dentário, quadril, ortopédico, o que for, o nosso organismo entende que aquilo não é nosso. Então, ele faz uma cápsulazinha em volta desse implante, uma cápsula fininha. Todo mundo acontece isso, tá? Quando o seu organismo entende que isso aqui é muito agressivo, teoricamente, ou ele tem uma predisposição a cicatrizar mais, o organismo não faz uma cápsula fininha, ele faz uma cápsula grossa. Se faz uma cápsula grossa, ela contrai a prótese e aí ela deforma essa mama, tá? Então, ela aperta essa mama circunferencialmente. E aí a mama acaba mudando o formato, tá? E pode dar dor na mulher. Então, é uma complicação que pode acontecer para quem tem implante. Tanto pode ser de complicação logo após o procedimento ou tardiamente. É mais comum tardiamente. Em torno de 6% das mulheres podem acontecer essa contratura, tá? Caso aconteça a contratura, a gente tem 4 níveis de contração. Os 2 primeiros, normalmente, a gente consegue reverter com medicação. E os outros 2 graus mais severos, a gente tem que, às vezes, reoperar, tirar essa cápsula, fazer com que a mama abra de novo, porque ela vai ficando constrita, ela vai apertando essa prótese. Então, a gente tem que tirar ou fazer algumas incisões nessa cápsula para ela abrir e diminuir esse aspecto, tá? Agora, falando em relação a mama redutora e lifting mamário,
Como você já tem uma cicatriz maior, o risco de abertura de ponto ele é maior, principalmente onde há encontro de cicatrizes, então a gente fala no T, na parte de baixo, ou na vertical, quando junta com a areola, nessa regiãozinha também são regiões frágeis que podem abrir algum pontinho. Risco de cicatrização, então da cicatriz não ficar tão boa, evoluir para um queloide, ou para uma cicatriz hipertrófica, ou para uma cicatriz que não clareia com facilidade, que fica mais escura, tá? Então, quanto maior a cicatriz, maior a dificuldade, né, dela ficar fininha, tá? E às vezes tem paciente que fica várias regiões bem fininha, bem clarinha, e às vezes um pedacinho vai e faz queloide. Por quê? Não dá pra gente ter uma resposta muito certa, porque cada paciente cicatriza de um jeito e foi a mesma cirurgia, o mesmo dia, o mesmo médico, mesmo fio, mesmo tecido, né? Porque que na mesma região cicatriza diferente. Então a gente também não consegue saber, tá? Vamos lá. Doutora, queria saber se precisa ficar internada para fazer a cirurgia. Sim, então a gente sempre faz mamoplastia internada, preferencialmente a gente faz com anestesia geral. Então o paciente tem que fazer todos os exames pré-cirúrgicos, avaliação de cardio, anestesista no pré, para poder internar com tranquilidade, a gente avaliar os riscos e normalmente interna cedo e tem alta no dia seguinte, tá? Alguns casos que são mais rápidos, se for só prótese, uma cirurgia mais rápida, às vezes tem alta no mesmo dia, se o paciente estiver em boas condições, estiver acordado bem, não estiver mais tão sonolento por causa da anestesia. Mas todo mundo hoje tem muito medo da anestesia. Hoje não, né? Sempre todo mundo tem medo da anestesia. Hoje a anestesia geral ela é muito mais segura do que anos atrás. Existe a anestesia hoje venosa, que ela é direto na veia. Antigamente a gente usava muito a inalatória e tinha mais propensão, mais risco de vomitar, do paciente sentir mal-estar no estômago, então passar um pouco mal. Hoje em dia é mais raro a gente ter esses sintomas porque a venosa ela quase não deixa, o paciente quase não sente nada, acorda muito melhor do que acordava antigamente com a inalatória, tá? Então essa questão da anestesia geral, apesar do medo, ela é uma das cirurgias mais seguras, das anestesias mais seguras, tá? Vamos lá. Tem alguém aqui. Luna, obrigada. A Luna respondeu que ok. Agora eu vou dar uma procuradinha aqui no Insta. Milena escreveu assim: doutora, onde acho os seus vídeos? Pois às vezes não consigo acompanhar. Milena, se você for procurar no nosso feed, pelo Face você vai conseguir ver mais, porque no Insta ele fica no Stories, o ao vivo, né? E aí ele não grava, ele não fica. O Stories ele some depois de 24 horas. Então, para ver os vídeos antigos depois de 24 horas do nosso ao vivo, pelo Face você consegue localizar, tá bom? Tem também o nosso site, que os vídeos também conseguem ser carregados lá, então pode dar uma procuradinha também, marinafelca.com.br, tá bom? Obrigada pela pergunta. Doutora, o que é feito para levantar as mamas? Só erguer. Então, dá pra gente só fazer, quem tem tecido, não precisa fazer a colocação de prótese, a gente pode só levantar. Até me perguntaram esses dias: doutora, eu quero fazer uma mama, reduzir a mama, mas eu não quero só reduzir, eu quero reduzir e levantar. Legal, não existe só reduzir, tá bom? Sempre que você vai fazer uma redução de mama, a gente vai levantar a sua mama, né? Então você vai tirar aquele tecido que tá excedente e reposicionar no lugar, tá bom? Então sempre que faz a redução também levanta. E às vezes tem paciente que tem um volume bom, não precisa reduzir, usa todo aquele tecido só para levantar. Então aí você vai reposicionar, vai remodelar o tecido. Tem algumas técnicas internas que a gente tem que fazer para reposicionar essa mama, tá? Costurar ela num lugar melhor, mais posicionado, e retirar aquele excesso de pele. Como fica a cicatriz? Então, na mastopexia, que é levantar, e na redutora é aquela cicatriz em T. Então, na areola, a vertical e a horizontal. Quando é só prótese, pode ser feito por baixo, no sulco, pode ser feito pela areola ou pode ser feito pela axila. Pela axila é muito mais dolorido pós-cirúrgico, precisa ser feito por baixo do músculo, então o pós é mais arrastado. Normalmente a gente faz mais pela areola ou por baixo do sulco, tá?
Tem diferença em fazer a mamoplastia com prótese ou sem prótese? Tem. Então, quais são essas diferenças? Primeiro, se eu estou fazendo uma redução, a gente vai tentar usar sempre o tecido que o paciente tem próprio para evitar que você tenha uma reação a um corpo estranho. Então, se você tem tecido, esse tecido é bom, então a gente vai tirar o excesso e usar aquele que sobrar para fazer uma redução e deixar um formato legal, tá? Se o paciente não tem tecido, ficou mais pele e precisa dar volume, então aí você vai adicionar uma prótese. Aí você vai ter o colo um pouquinho mais marcadinho, porque a prótese ela tem um diâmetro pré-determinado, então aquele diâmetro, mesmo que com o tempo ele ceda um pouquinho, ainda vai estar mais marcadinho, tá? Então o colo fica mais marcado para quem tem prótese. Para quem não tem, o colo às vezes fica um pouco mais discreto, tá bom? Porém, se você vai reduzir a mama, você vai pôr uma prótese, então a gente sempre tem que partir do princípio que a gente deve lesionar o menos possível, ser menos agressivo possível, porque a gente não sabe qual vai ser a evolução dessa prótese ao longo do tempo. Você pode sim ter uma reação a essa prótese e lá na frente ter que tirar, e aí fica sem. Aí imagina, você tinha tecido, tirou tudo que tinha, pôs prótese, deu uma complicação, precisou tirar essa prótese. Aí você vai ficar sem nada, né? Então imagina a frustração e a complicação. E aí você vai ter que fazer o quê? Se você teve reação à prótese, pode até tentar colocar de novo, pode, com certeza, mas existe o risco, tá? Então a gente tem que ser bem parcimonioso nessa escolha. Trocar tecido bom, sadio, por prótese nem sempre é vantajoso. Quando o paciente é um pouco mais velho, que aí aquela glândula toda se transformou em gordura, aí eu acho que é mais interessante. Porque você não consegue nem dar ponto na gordura. Você vai reposicionar aquele tecido, você dá ponto, rasga. Então você nem consegue montar a mama direito. Então é você tirar um tecido gorduroso por prótese, ok, tá? Agora você tirar um tecido glandular, que é saudável, por prótese eu não vejo muita vantagem. Na verdade, eu vejo um pouco mais de risco, tá? Agora, o paciente tem uma quantidade boa, mas quer aumentar, aí sim. Aí a gente vai correr o risco de colocar a prótese para dar volume, tá bom? Que já foi. Para levantar os seios, tem algum fio? Gente, já é tão difícil você fazer uma mama, ficar no lugar que você quer a maior parte da vida da pessoa. Você acha que um fiozinho vai lá puxar, resolver? Desculpa a sinceridade, né? Não vai resolver, tá? Então, já vi gente colocando em stories, não cirurgião plástico, quem faz estética por aí, falando que tem fio para você levantar a mama. Tem, mas tem resultado legal? Não. Fica bacana? Assim, se você tem pele, tem que tirar a pele, não tem por onde, não tem como você fazer sumir a pele. Vai puxar para algum lugar, essa pele vai sair daqui e vai sobrar em outro lugar, né? Então, outro dia eu vi um stories de uma paciente cheia de marca, cheia de furo aqui em cima, como se tivesse dado um nó, um monte de nó aqui. E aquilo nunca mais vai resolver. Depois, para corrigir essa cicatriz aqui em cima, que foi feito um monte de fio, não tem conserto, tá? Então, não inventa. Tá sobrando pele, tem que tirar a pele, tem que fazer uma cirurgia. Não adianta querer levantar a mama com fio, tá bom? Tem que tirar pele sempre ou só fazer o lifting? Então, se a gente quer fazer o lifting, é porque tá sobrando pele, então aí a gente tem que tirar a pele, tá? Então, não tem como a gente fazer um lifting de mama sem tirar pele, sem cicatriz, tá? E qual a diferença de redução e lifting? Então, lifting quando a gente precisa levantar e redução quando a gente vai reduzir, aí a gente já levanta também, tá bom? Quando a paciente tem um sutiã, uma mama muito grande, a gente reduz, deixa aquela mama mais proporcional pro paciente, pro biotipo, pro tórax, né? Pro tamanho do paciente, pra estrutura. E quando a gente tem mais flacidez, precisa levantar essa mama, você pode acrescentar a prótese ou não, dependendo se você quer aumentar ou não essa mama, tá? Colocar prótese em quem tem histórico familiar de câncer de mama? Pode, né? Inclusive, quando tem paciente com câncer de mama e vai fazer reconstrução, uma das técnicas é você colocar uma prótese para reconstruir, tá? Então, a presença da prótese não atrapalha o screening para câncer de mama, tá bom? Então, você fazer ou colocar prótese, ou fazer mama redutora, ou fazer o lifting, não tem problema. Você consegue fazer depois mamografia, consegue fazer ressonância também, independente da mama estar operada ou não.
tá? Então não é contraindicação. E uma outra coisa que também sempre me pergunto, doutora, me falaram para colocar embaixo do músculo, porque aí tem menos chance, né, de ter câncer de mama, ou se tiver, você consegue detectar mais facilmente. Não necessariamente, tá? Então, hoje, com a tecnologia de imagem que a gente tem, não existe mais essa necessidade. Você pode sim colocar acima do músculo, que a recuperação é muito mais rápida, o pós-cirúrgico é melhor, dói menos, você não lesa músculo, você não está sendo tão agressivo, tá? Então, você pode sim colocar por cima. E sempre me perguntam também se a gente deve colocar por baixo ou por cima do músculo. Primeiro, é uma escolha pessoal do cirurgião. Segundo, você tem que avaliar essa paciente. Se a paciente tem cobertura para essa prótese ficar não tão visível, ou se a paciente precisa de algum artifício. Então, hoje em dia a gente tem um enxertinho de gordura, que a gente pode tirar uma gordurinha de algum lugar e colocar, por exemplo, no polo medial, no polo superior, para disfarçar um pouquinho essa pele que é muito fina, para ela não marcar tanto essa prótese. Você não precisa partir necessariamente para um submuscular, tá? Mesmo porque o submuscular não é garantia que essa mama não vai ceder, tá bom? Mesmo que você tente fechar essa musculatura, a mama que está na frente do músculo com o tempo desce e a prótese fica aqui em cima. Aí você cria uma distorção que chama mama em dupla bolha, tá? Aí a prótese fica alta e a mama escorregou e veio parar aqui embaixo. Aí você tem praticamente duas mamas, um abaulamento aqui em cima e a mama aqui embaixo, tá? Então aí até passa a ser uma urgência, porque quem que consegue viver com essa situação, né? Com dois abaulamentos no tórax, fica esquisito. Então, muito pessoal, tem cirurgião que prefere, mas ela não é uma garantia que a mama não vai ceder mais, tá bom? Sem contar que o pós-cirúrgico ele é muito mais dolorido. Ó, passei 3 minutos. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão aqui. Se existe o risco de trombose após a cirurgia de mama? Existe. Então, a gente sempre vai suspender anticoncepcional, usar meia elástica, usar o aparelhinho na perna para estimular a circulação e andar bastante no pós-cirúrgico e tomar muito líquido, tá bom? Cadê? Bom, acho que dessas perguntas daqui foram todas. Aqui foram todas. Olha, tinha duas perguntas aqui que não é mais do nosso assunto de mama, mas que eu vou responder porque também me mandaram durante essa semana. Doutora, eu queria saber se precisa internar para fazer labioplastia. Eu acho que a pessoa estava perguntando sobre ninfoplastia. Ninfoplastia, que é a cirurgia íntima feminina para redução dos pequenos lábios. Normalmente a gente faz internação de hospital dia, tá? Interna, opera, vai embora no final da tarde. Boa tarde, doutora. Minha pergunta é sobre bichectomia. Tenho o rosto bem ovalado, me incomodo muito com as bochechas. Ouvi falar da cirurgia, mas também vi alguns contras. Na sua opinião, quais são os prós e contras dessa cirurgia? Então, a bichectomia está indicada em casos muito específicos. Então, se eu tenho uma paciente com o rosto bem cheinho e a bola de Bichard está bem abaulada, o paciente morde essa bola de Bichard por dentro da boca, você pode até fazer a remoção dessa bola de Bichard para ficar um pouco mais fundinho aqui, dá uma área, parecer que tá um pouquinho mais magrinho, mas é uma conduta de exceção, porque se o paciente tem um rosto que tá cedendo, tá um pouco envelhecido, eu preciso tratar esse rosto, eu tenho que estruturar, então eu tenho que dar volume na região certa e não tirar volume de outra região, tá? Então a bichectomia é uma conduta de exceção, o ideal é que você primeiro seja avaliado na sua harmonização do rosto todo, se tem malar, se tá bem estruturado, se não tem flacidez. Porque se você for lá e tirar um tecido, futuramente ele pode fazer falta e fazer você envelhecer mais rápido, tá bom? Então, a bichectomia, pacientes em casos bem específicos, que tem o rosto bem certinho, não tem falta de volume nas regiões que são tratamento das nossas, de estruturação de rosto, e aí fez tudo isso, estruturou, preencheu ou já tem uma boa projeção, aí você pode indicar a bichectomia, tá bom? Gente, gostaria de ficar aqui falando mais meia hora, 1 hora com vocês. Mas a gente passou aqui já 6 minutos, eu sei que vocês também têm suas atividades, então a gente sempre tenta limitar esse período aqui de uma conversa de meia hora com vocês, tá bom? Obrigada, deixa eu só correr aqui mais uma vez no Insta, se eu não perdi nada. No Face eu já vi que tá ok.
Ah, Carol, então vamos lá. Quanto tempo após a cirurgia em T, sem dirigir, trabalhar ou carregar peso? Carol, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Ó, a gente fala em média 20 dias, tá? Então, geralmente, se o paciente vem no retorno com 15, tá tudo bem, cicatriz tá jóia, volta comigo também com 20 dias, a gente se vê toda semana, né? Cada 7 dias. Geralmente, com 20 dias, eu começo a liberar para dirigir, tá bom? Carregar peso mesmo depende do peso, do volume, né? Se for muito pesado, a gente espera, por exemplo, fazer atividade com braço, bíceps, tríceps, pegar peso na academia, a gente pede pelo menos 60 dias. Agora, o que não for muito pesadinho, um mês dá para começar a fazer. Quando for começar membro superior na academia, com metade da carga que estava já usando antes da cirurgia, para ir acostumando devagar, ou até sem carga, tá? Para começar bem lentamente, para não forçar, tá bom? Lembrar que o risco do hematoma maior é nesse primeiro mês de cirurgia, que é por isso que a gente pede um certo repouso também, tá? Ah, Milena perguntou, doutora, algumas pessoas, quando colocam a prótese, elas ficam separadas. Tem algum modo para evitar isso? Milena, primeiro a gente tem que avaliar o tórax dessa paciente. Tem paciente que tem esse ossinho mais projetado e tem paciente que a costela afunda. Então que o tórax parece tórax de pombo, que ela é mais estufado na frente e aqui ele vai esvaecendo. Então nessa situação a prótese acaba lateralizando mesmo. E aí você não consegue juntar tanto que você põe a prótese, mas o tórax em vez de estar assim, ele está assim. Aí você coloca a prótese aqui, ele meio que escorrega. Então ela vai para lateral, tá? Então, agora, se o paciente tem uma estrutura de tórax normal, depende também muito da base da mama. Se foi colocada uma prótese de diâmetro muito pequeno, aí a chance de essa distância ser maior. Para você juntar, talvez teria que ser uma prótese de base maior, tá? De diâmetro maior, para o tanto que vier para a lateral também vir para o meio, e aí ela juntar um pouquinho mais, tá? Então, se o tórax for normal, não tiver nenhuma deformidade anatômica, talvez aumentar um pouquinho a base, tá? Dessa prótese. Ou tem paciente que tem essa deformidade, a prótese acaba lateralizando. Tem que ver principalmente como é a mama antes de operar. Se ela já tinha isso aqui muito separado, dificilmente a gente consegue juntar, tá? Lembrar que aquela prótese com a marca bem marcada e bem juntinho, ou é uma prótese muito grande, que aí ela junta mesmo, fica só um fundinho no meio, ou é o efeito do sutiã, que aí você tem uma mama de volume normal e para dar aquela curvinha, só o sutiã mesmo para fazer, tá bom? Normalmente, a gente tem que deixar um espacinho mesmo entre uma mama e outra na cirurgia, porque senão a gente cria uma deformidade que chama simmastia, quando as duas mamas se juntam e aí você perde esse fundinho, que aí é super difícil de corrigir e fica bem feio, tá? Então existe um espaço ali que a gente tem que preservar para não acontecer essa simmastia, tá bom? Nani Naldo. Também quero saber, doutora, por que algumas pessoas ficam com as mamas separadas? Acho que era a mesma pergunta. Adri, oi Dri. Após quanto tempo é necessária a troca da prótese? Hoje em dia não tem mais, a cada 10 anos. O que vai falar se você precisa ou não fazer essa troca é a evolução. Então, se tá tudo bem, deu 10 anos, fez o ultrassom, fez a mamografia ou a ressonância, o que for necessário na época, tá tudo bem com a prótese, tá tudo bem com a mama, a gente mantém a mesma mama, a mesma prótese, tá? Deu 20 anos, tá tudo bem? Mantém. Agora, teve alguma reação com 5 anos, às vezes precisa trocar. Então, só a evolução mesmo de cada paciente que vai nos mostrar quando que essa prótese vai precisar ser trocada ou não. Mas hoje, os fabricantes falam que as próteses são vitalícias. Mas vitalícias é muito tempo, né? Pro resto da vida. Então, pode ser sim que em algum momento da vida a gente tenha que fazer a troca dessa prótese, tá? Agora, quando que a gente não estabelece mais uma troca definida, tá? Maiara perguntou, doutora, você utiliza o silicone tipo gota? Ela é melhor do que a tradicional? Maiara, a gota, ela tem a projeção muito maior na parte inferior. Geralmente, quando os pacientes querem colo, é difícil a gente usar a anatômica, porque ela projeta mais embaixo. E em cima fica bem discretinho. Então, ela não dá tanto colo quanto a redondinha, tá? Deixa eu mostrar aqui pra você. Deixa eu ver se tem aqui no nosso folhetinho. Se vocês conseguem enxergar o que eu tô falando. Rapidinho. Ó. Vamos lá.
Ó, vou mostrar primeiro aqui no Insta, que a pergunta dela tá aqui no Insta. Vamos lá. Tá um pouco desfocado, vou voltar um pouquinho. Então, essa aqui são as anatômicas. Tá vendo que a maior projeção dela é na parte de baixo? Então, ela tem uma barriguinha, tá vendo? E em cima ela tem menos projeção. E aqui, ó, na redonda, ela tem uma projeção bem no centro da mama. Então, a maior projeção na redonda fica bem no bico, a maior projeção. E na anatômica, a maior projeção fica abaixo do bico. Ó. Então, aqui a maior projeção, tô mostrando lá no Face, tá, gente? Então, a maior projeção fica abaixo do bico. E na redondinha, ela fica aqui, ó, na altura do bico. Tá? Carol, de nada. Grazi, salve a live, pode deixar, vou salvar. Mas, Grazi, ela só fica 24 horas porque tá no Stories do Insta, tá? Depois, se for assistir durante a semana ou mais pra frente, aí tem que buscar lá no Face. Gente, então acho que é isso. Oi, Marília, tudo bem? Oi, Edna. Quem me deu oi aqui eu não vi, desculpa. Oi pra todo mundo. Gente, obrigada. Ó, são 6h13. Esse assunto ele é super vasto, tem muita gente que tem dúvida, né? Depois a gente repete essa live mais pra frente, esse nosso papo de plástica, pra vocês também irem sempre aprendendo um pouquinho sobre o assunto, tá bom? Obrigada, desculpa ter mudado o horário, mas amanhã com o feriado ficaria bem complicado da gente fazer. Na semana que vem, então, a gente volta ao nosso horário normal de quinta-feira, às 5h30 da tarde, tá bom? Espero vocês, bom feriado pra todo mundo. Obrigada!